Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Inovação desenvolvida pela Embrapa Soja, em parceria com a empresa Total Tecnologia, promove o incremento na produção de biomassa e no conteúdo de proteína do capim braquiária. A tecnologia consiste na inoculação do capim com Azototal, primeiro produto comercial com registro para braquiárias. Trata-se de um inoculante que contém estirpes selecionadas da bactéria Azospirillum brasilense. Com a inoculação, as forrageiras poderão dispor de 25% a mais de proteína, o que irá melhorar a qualidade nutricional da alimentação dos animais, relatam os pesquisadores da Embrapa, Maria Ângela Hungria e Marco Antônio Nogueira, que participaram do desenvolvimento da tecnologia. O próprio Marco Antônio, da Embrapa, proseou conosco por telefone e explicou como aconteceu essa pesquisa, que os resultados demonstram cerca de 15% no aumento da produção de biomassa. Bom dia, Marco Antônio, seja bem-vindo ao Paracatu Rural. Bom dia a todos os ouvintes do Paracatu Rural. Obrigado por essa oportunidade de estar falando com vocês, né? Bom, como você já comentou, né, a Embrapa lançou recentemente, né, a tecnologia de inoculação de braquiárias, né, que são forrageiras para alimentação do gado, com uma bactéria promotora de crescimento, com nome um pouquinho complicado, né, mas logo ela entra no nome popular, chamada de Azospirillum, né? A gente costuma aqui brincar que, para os íntimos, ela pode ser chamada de raso. Mas é uma bactéria que já há algum tempo vem sendo utilizada nas culturas de milho e de trigo. Mais recentemente também passou a recomendada no processo chamado de co-inoculação com as bactérias normalmente inoculadas na cultura da soja e do feijoeiro. E mais recentemente, né, nós passamos a recomendá-la também para inoculação na reforma de pastagens, né? Porque as nossas pesquisas aqui mostraram que, usando essa bactéria no momento de reforma da pastagem ou na instalação da pastagem, né, fazendo o uso do inoculante na semente, no momento da semeadura, ela propiciou para a gente um ganho de biomassa da parte aérea da ordem de 15%, e a concentração de nitrogênio na forrageira também aumentou em 10%. Né? O que, na verdade, acaba refletindo num aumento de produção de proteínas por área da ordem de 25%. Né? Então, isso, além de aumentar a quantidade, também aumenta a qualidade da forrageira oferecida para os animais. Como que seria, Marco Antônio, a aplicação? Você já falou que é na hora da semeadura, mas o que o produtor rural ele vai estar tendo que fazer, por exemplo, para cada hectare de pastagem? Bom, existe uma regrinha mais ou menos fixa, que é a dose já ajustada, né, pela pesquisa para o produto comercial registrado no Ministério da Agricultura para essa finalidade. É importante sempre observar que o produto tenha registro no Ministério da Agricultura para uso, né, na gramínea, especificamente na braquiária, né? Nesse caso desse produto, a dose recomendada de registro no Ministério da Agricultura é de 150 mililitros para cada 10 quilos de semente de braquiária, né? Agora, esses 10 quilos de semente de braquiária, normalmente, dependendo da qualidade das sementes, pode dar até para inocular mais de 1 hectare, né? Geralmente se colocam 6 a 7 quilos de sementes por hectare, né? Isso vai depender muito da qualidade das sementes, que varia muito aí no mercado, né? Tem sementes com maior capacidade germinativa, que a gente chama de valor cultural, tem outras com menores índices de valor cultural, né? Então isso vai depender muito da qualidade das sementes, mas a regra é 150 ml de inoculante para cada 10 quilos de sementes de braquiária. Quem também proseou com a gente sobre esse assunto foi o engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, que explicou o que é uma inoculação. A palavra inoculação, ela vem do verbo inocular, que significa colocar, plantar uma bactéria. Então, quando nós temos um machucado no braço, um corte no braço, nós vamos lá na terra, pegamos a terra e colocamos a terra nesse corte, nós estamos inoculando uma bactéria no corte do meu braço. Isso é um exemplo de inoculação. Então, a partir daí fica claro para o ouvinte que inocular significa eu fazer a adição de bactérias numa cultura para que essas bactérias possam trazer algum benefício para essa
determinada cultura. Nós vamos dar um exemplo clássico de inoculação. É o que aconteceu com a soja dos anos 60 e 70. Antes da inoculação da soja, as produtividades de soja eram menores e os produtores tinham que colocar adubo nitrogenado na soja, porque toda cultura ela depende de nitrogênio, fósforo e potássio, que é a base da adubação de todas as plantas, que é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Descobriu-se com as pesquisas dos anos 60 e 70 que existia grupos de bactérias, classes de bactérias, que conseguiam tirar o nitrogênio do ar e entregar para a planta. É como se a planta tivesse uma ajuda dessa bactéria. A bactéria fala assim, ó, eu vou ficar aí na sua raiz, aproveitando dos açúcares, aproveitando de outras substâncias que você exala, põe para fora, vou alimentar delas e em troca eu vou retirar o nitrogênio do ar e vou te dar para que você possa usar. Então, com a pesquisa, os cientistas eles descobriram que essas bactérias faziam esse tipo de trabalho. E começou então uma série de pesquisas na cultura da soja. Hoje é uma realidade. Todos os produtores usam o inoculante na soja. Então toda a soja que é plantada hoje no Brasil, ela é plantada e utilizada inoculante, com várias marcas comerciais. Já várias empresas fazem esse inoculante. O inoculante é então, portanto, uma bactéria processada no laboratório, isolada e industrializada. No caso da soja, Fabrício, em que momento que faz a inoculação? No tratamento de semente. Entendi. Na hora que o produtor vai fazer o tratamento de semente, colocar lá os fungicidas, aí ele coloca também o inoculante. O inoculante ele vai na semente. Então a planta já nasce inoculada. Vamos dizer assim, infectada por essa bactéria. Entendi. A palavra certa não é infectada, porque essa bactéria ela não vai causar infecção, ela vai causar um benefício, mas nós estamos dando um exemplo aqui. Para uma bactéria boa, no caso. É uma bactéria positiva. Então, a soja é um exemplo clássico de uma simbiose que existe entre um ser vivo e outro ser vivo. Qual que é o primeiro ser vivo? A planta, a soja. E o segundo? A bactéria. A bactéria vive lá, em pequenos nódulos na raiz da soja, nós chamamos de rizóbios, e elas vão tirar o nitrogênio do ar e entregar para a planta. Porque o ar, para quem não sabe, ele é carregado também de nitrogênio. Aquele mesmo nitrogênio que tem na ureia, que tem no sulfato de amônia e no nitrato de amônia. E que alimenta as plantas e faz parte do crescimento das plantas. As plantas elas não conseguem ter um crescimento vegetativo de biomassa se não tiver a presença do nitrogênio. Então, esse nutriente, talvez, esse elemento químico, talvez seja um dos mais importantes no crescimento vegetativo. E aí é que entra a função da inoculação com essas bactérias, porque elas conseguem tirar o nitrogênio do ar e fornecer para as plantas, diminuindo então dessa forma a quantidade de adubo químico que eu tenho que jogar. Entendi. Quais são os adubos químicos que são carregados ou contêm nitrogênio? Nós temos hoje a ureia, sulfato de amônio e nitrato. Temos alguns outros, mas esses são os principais. A ureia e o sulfato de amônio são mais usados. Quando você usa essas bactérias, você economiza na compra desses adubos. Por exemplo, a soja hoje, a soja não usa mais ureia. Todo o nitrogênio que é utilizado na soja vem do ar. As bactérias tiram esse nitrogênio do ar e entregam para a soja. Alguns produtores, alguns agrônomos, costumam fazer, às vezes, adubação nitrogenada com ureia. Mas, no geral, nós vamos entender que hoje a soja ela já consegue romper com a sua vida e se nutrir de nitrogênio
apenas através das bactérias que fazem esse trabalho. Agora, as bactérias, elas têm trabalho importante também na vida dos animais, por exemplo. É o que acontece no boi. O rumen do boi, o estômago do boi, que nós chamamos de rumen, é carregado de bactérias. Essas bactérias, elas digerem toda a massa verde que cai lá dentro. O boi vai lá no pasto, come o capim cai no rumen dele, e quem faz essa digestão são as bactérias. Elas vão pegar aquele capim que está dentro do rumen dele e vão quebrar em partículas menores, transformar em partículas bem menores depois, para que possa entrar na corrente sanguínea do boi. Isso acontece também conosco. Nós também temos o que a medicina chama de flora intestinal, onde existem as bactérias que são benéficas à nossa digestão. Quando o ser humano está com a flora intestinal afetada, ele tem problemas gastrointestinais. Então veja bem, a participação das bactérias na vida, tanto das plantas quanto dos animais, chega a ser efetiva e ostensiva em alguns deles, no caso do boi e no caso da soja. Nós temos que entender também que quando nós lançamos mão da inoculação nas plantas, nós ajudamos as plantas a absorver os nutrientes. Porque, por exemplo, a matéria orgânica, quando nós vamos falar de matéria orgânica, nós estamos falando de bactéria e de fungo. Quando eu jogo um sulfato de amônio lá na cultura do milho, por exemplo, eu quero adubar o milho, e eu sei que o milho depende muito de nitrogênio. Aí eu vou lá na casa de agropecuária comprar um adubo. Qual que é o adubo que tem hoje nitrogenado? O vendedor me fala, eu tenho sulfato de amônia, 20% de nitrogênio. Aí eu carrego aquele nitrogênio, aquela sulfato de amônia na minha caminhonete, levo para a fazenda e vou fazer adubação no milho. Jogo aquele sulfato de amônia na terra e a planta, por sua vez, ela não vai se alimentar, ela não vai se nutrir do sulfato de amônia. Ela quer o nitrato. Ela fala assim, peraí, você está jogando sulfato aqui, meu irmão, mas eu quero nitrato, eu não quero sulfato, eu não dou conta de comer o sulfato. Então, o sulfato de amônia, ele tem que se transformar em nitrato, para depois ele entrar na planta. Então, ele tem que sofrer uma reação química para que a planta possa absorver o nitrogênio que está presente ali naquele sulfato de amônia. Então, quem é que faz esse trabalho? Já que o nosso trabalho como agricultor é jogar o sulfato de amônia e ir embora. Eu vou jogar o sulfato de amônia na terra, virar as costas, esperar que chova, pedir a Deus, rezar que chove, para aquele sulfato de amônia ser dissolvido na água e sofrer reação química e depois entrar na planta. Quem vai fazer esse trabalho? São as bactérias. Então as bactérias que estão presentes na matéria orgânica é que fazem a transformação do sulfato em nitrato. E aí a planta consegue absorver o nitrogênio. Então, com essa introdução, nós conseguimos imaginar a complexidade que existe dentro da adubação das plantas. É um jogo de reações físico-químico e biológicas no qual as bactérias trabalham e fazem todo esse serviço o tempo inteiro. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?